Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxo em Ações. Eu sou o Jean, criador do canal, e vamos começar aquele estudo semanal dos ativos que chamam a atenção para a gente ficar de olho aí na próxima semana. Então, vou colocar aqui na tela. Começando pelo índice Bovespa. Então, índice Bovespa eu estou com dois canais de baixa. Eu tenho esse canal maior aqui, período gráfico bem mais longo, né? E eu estou com esse canalzinho aqui um pouco menor. São dois canais de baixa. Vamos ficar de olho, ver se de repente ele consegue, pelo menos conseguir sair desse canalzinho de baixa menor. Porém aqui eu já tenho duas resistências bem fortes, que é a parte superior do canal e também aqui a média móvel de 200, que acaba sendo aí uma resistência bem forte. Então vamos continuar acompanhando, ver como que vai ser a movimentação do índice Bovespa aí para a próxima semana. O dólar perde aqui a região dos R$5, movimentação bem interessante aqui, movimento de impulsão. Aí ele faz aqui um movimento de saída e confirma o pivô saindo dessa região aí dos R$5. Uma região que chegou várias vezes ali e acabou não conseguindo ganhar. Agora, finalmente, ele consegue ganhar essa região. Olha quantos toques o dólar teve lá no passado, nessa região. E agora, então, finalmente, a gente pode considerar que ele consegue perder essa região. Inclusive, aqui dólar já a 4,91. Movimentação bem interessante aí. De repente, até uma possibilidade aí de um dólar aí a 4,50, quem sabe. Vai ficar bem interessante aí para importações. A Vale aqui, ela agora segue lateral, depois de vir aqui no movimento de queda. Essa região aqui a gente chama ela de região de armadilha, onde o preço fica entre a média móvel de 200 e a média móvel de 20. É interessante de não estar se trabalhando, é uma região bem perigosa. A Petrobras confirma o pivô de alta, inclusive aqui já saindo aqui da região da média móvel de 200. Agora aqui nessa situação é interessante aguardar também a média móvel de 20 vir acima da 200 e aí procurar por novos sinais de compra em Petrobras. Aí eu sempre acabo me esquecendo, né? Falando em compra, preciso lembrar que não é recomendação de compra ou venda, são apenas os estudos que eu realizo semanalmente. A Braskem também saindo aqui num pivô de alta. Vamos ficar de olho se ela realmente consegue confirmar essa movimentação aqui. Aqui atrás eu tive também um pivô que ele acabou frustrando, acabou aqui vindo para baixo. Vamos ver se nessa situação ela realmente consegue seguir aí a movimentação desse pivô de alta. As ações da Agro 3, que eu esperava aqui, essa formação aqui de pivô de baixo, uma continuação, né? Ela vinha aqui para baixo. Nessa situação ela acabou vindo aqui para cima. E agora já indicando aqui a possibilidade de formação de um ombro, cabeça, ombro invertido. Então nessa situação aqui, caso tenha vendido aqui, tem que estopar aqui nessas regiões. Não dá para ficar vendido no papel depois dessa recuperação. As ações da Cogna também, ela volta aqui para cima dessa região aqui que ela tinha perdido. Nessa situação também, qualquer situação aqui de venda, a venda mais interessante seria perdendo essa mínima aqui no padrão de Trick Entry, acabou não confirmando. Mas aqui, caso tenha feito qualquer venda aqui, tem que estopar aqui vindo para cima aqui das médias. As ações da BB Seguridade, comentei aqui da formação de um fundo duplo. Daria para projetar essa perna aqui para cima, 100%, talvez já tenha até atingido o alvo. Mas um detalhe que me chama a atenção aqui na BB Seguridade, eu venho aqui no gráfico semanal. Repare que ela está repetindo sempre um mesmo padrão. Ela faz um movimento de impulso, ela fica um período lateral, até aqui a média móvel de 20 se aproximar dos preços. E aí ela faz outro movimento de impulso, novamente vai lá testar a média de 20, outro movimento de impulso, vai lá, testa 20, e agora também, repare que ela está sempre repetindo o mesmo padrão. Então aqui BB Seguridade, de repente seja interessante a gente estar trabalhando nela através do gráfico semanal. Ela está mais... Claro, de repente pode usar o gráfico diário ali para filtrar alguma entrada, mas no gráfico semanal ela está bem interessante a movimentação. As ações da Natura, duas leituras possíveis aqui.
Posso considerar, então, aqui um movimento de pivô de baixa, né? Aqui nessa situação ela faz um movimento de impulso, ela perde a resistência, ela vem testar aqui a região de resistência, ela vem testar a região de resistência, e aqui, né, a possibilidade dela estar fazendo um movimento de onda 3 para baixo. Onda 1, onda 2, aqui onda 3. Ou eu também posso considerar que ela fez um movimento brusco de queda, e aqui, caso ela venha aqui para cima, um padrão de recuperação, padrão de volta em V. Padrão que eu mencionei ali na movimentação do petróleo, num shorts que eu tenho aqui no canal. Vou deixar no card aqui em cima, você pode estar conferindo. Ações do pão de açúcar, que eu comentei dessa situação aqui de possibilidade de formação de um pivô, e agora querendo armar um pivô dentro do pivô. Também vamos continuar observando, ver se ele consegue confirmar essa movimentação. Então, da semana passada seria isso. Agora vamos conferir as ações para a gente ficar de olho na próxima semana. Estou começando aqui pelas ações da Edux. Eu posso considerar essa aqui uma formação de fundo triplo, quando ela vem tocar 3 vezes aqui na mesma região, e aí ela já vem aqui no movimento de pivô de saída dessa região. Tenho alvos lá para a região do 9,34. Caso ela consiga ganhar essa região de 9,34, o próximo alvo seria a região da média móvel de 200. As ações da VEG, depois de ter essa alta aqui bem lenta, movimentação, ela quase não conseguia andar aqui, um código de barra um pouco inclinado. Agora ela vem no movimento de impulso e agora aqui querendo armar um pivô de baixa. Eu vou ficar de olho se ela consegue perder essa região aqui, possibilidade dela ir buscar a média móvel de 200. Eu comentei no começo do vídeo de uma situação que não é interessante você trabalhar entre a média móvel de 200 e a média móvel de 20, agora não me recordo qual ação que eu comentei essa situação, mas repare que aqui no caso da VEG, a média móvel de 200 e a média móvel de 20 elas estão um pouco distantes, então eu tenho possibilidade de trabalhar, podendo projetar essa perna aqui para baixo, trabalhar aí com alvos, inclusive podendo utilizar como alvo a própria média móvel de 200. Então nessa situação aqui é interessante estar se trabalhando caso ela forme um pivô de baixa. Quando ela está muito próxima, caso a média móvel de 200 estivesse passando aqui e a média móvel de 20 aqui, aí não é interessante. Quando a média está muito próximo, ela é uma região de armadilha estreita. E aí acaba sendo bem perigoso. As ações da VLID 3. Ela veio aqui no movimento de impulso, correção, posso considerar até aqui uma bandeira, e agora aqui eu já posso considerar que ela realmente confirma aqui um pivô, né? Então eu tenho alvos lá para a região de R$11. As ações da Unipar, aquele padrãozinho que eu sempre comento aqui no canal, padrão de Power Breakout. Ela fica um período lateral, aguarda a média móvel de 20, e agora aqui já vem para baixo. Então aqui, caso ela venha perder essa região de fundo, posso projetar essa perna aqui para baixo. O alvo vai estar mais ou menos ali na região de R$63. As ações da Taurus também vem numa movimentação bem interessante, confirmando um pivô de alta. A única coisa é que ela está trabalhando próximo aqui de uma região de resistência. Aí tem que ver se compensa o risco retorno. Natura eu já comentei. As ações da IRB já começam a vir aqui no movimento de zigue-zague ascendente. Então tá interessante para uma situação aí de compra também, podendo ter como alvo a média móvel de 200. As ações da JBS já tem aqui um movimento de pivô. Porém aqui também vou colocar no gráfico semanal para vocês verem como está bem mais clara a movimentação pelo gráfico semanal. Aqui desde essa situação, repare que toda vez que ela deixa aqui um sinal de venda, de repente eu posso até estar fazendo um vídeo mostrando como seria esses sinais de venda, quais candles a gente utiliza para estar realizando compras e vendas conforme ocorre ali determinados padrões gráficos. Caso você tenha interesse, deixa aí no comentário. Então aqui, todas as situações que ela deixou sinais de venda, somente nessa situação aqui você teria sido estopado. De todos que eu identifiquei aqui olhando rapidamente. O restante, todas as entradas foram bem interessantes, tiveram boas movimentações. As ações da Hypera, caso ela venha perder essa região aqui de fundo,
Ela vai acionar um padrão de Power Breakout. Ou eu ainda posso considerar essa região aqui. Vamos ficar de olho. Ações da Gerdau. Querendo vir no movimento aqui de pivô. Eu vou colocar no gráfico de 1 hora para você ver essa movimentação aqui, ó. Então no gráfico de 1 hora, repare que você tem um movimento de impulso. Aqui é lateralização. Qual que é o padrão aqui? Power Breakout. Lateralizou, aguardou a média móvel, foi. E agora aqui querendo armar um pivô de saída desse movimento. Gerdau para a próxima semana, até para day trade, de repente vai estar bem interessante. Está procurando por compras aqui. Trabalhar com alvos mais curtos para day trade. De repente projetar essa perna aqui para cima. Ou de repente, se o fluxo estiver bem forte, dá para considerar projetar essa perna aqui para cima. Vamos ficar de olho aí em Gerdau na próxima semana. As ações da CIA, eu já havia comentado há algum tempo atrás a possibilidade de um padrão de range, que seria a situação em que ela faz movimentos bem bruscos aqui para baixo, volta para cima. E aí nessa situação, eu esperava que ela retornasse forte aqui para baixo. Como ela não retorna com tanta velocidade aqui para cima, inclusive aqui ela já acaba vindo no movimento de pivô de alta, eu posso considerar aqui uma possibilidade de compra, ou ela saindo nessa região, ou aqui nessa situação, caso ela fique aqui mais um período lateral, de repente aqui daria para arriscar compras nessa lateralização e ver se ela realmente consegue ganhar essa região aqui. Caso ela não consiga, você consegue de repente estopar no preço, ou stop aqui, caso ela tenha um fechamento abaixo da média móvel de 8. Também tem vídeo aqui no canal de como você pode estar conduzindo suas operações. Também vou deixar no card aqui em cima. As ações da Banrisul também está bem interessante. Aqui movimentação de um canal de alta. Aqui agora eu vou ficar de olho se ela consegue realmente sair dessa região de canal. Ela saindo do canal, de repente fazendo até movimentação de pivôs acima do canal de alta, vai ficar bem interessante. Geralmente canais de alta a gente trabalha dobrando aqui o canal, colocando como alvo. Braskem já comentei, BB Seguridade já comentei, Azul. Azul, então, aqui eu vejo a possibilidade de uma formação de mastro bandeira. E aqui eu vou ficar de olho se ela consegue armar um pivôzinho de alta. Aqui vai ficar bem interessante para trabalhar com essa projeção aqui de alvo para cima. As ações da CI, padrão infinito de baixa. Faz aquele movimento de impulso, corrige. Mesmo com o Ibovespa conseguindo recuperar aí, as ações da CI seguem fazendo vários movimentos de zigue-zague descendente. As ações da Areas, eu tinha essa região aqui de fundo, que ela acabou sendo perdida aqui nessa movimentação. E agora repare que ela vem testar essa região. Porém já ganhou essa região aqui de topinho. E agora querendo deixar aqui um padrão de alta. Caso ela ganhe essa região aqui, eu vou considerar que tenha sido a última tentativa de defesa aqui dos vendidos. E aí bem provável aqui que aqui vai ter muito stop sendo acionado. Então aqui é bem provável que ele tem uma movimentação bem brusca aqui para cima. Posso trabalhar com alvo essa região aqui de topo. E por último, as ações da Ambipar. Aquele padrãozinho que eu gosto muito de operar, padrão de ombro, cabeça, ombro invertido. Essa movimentação aqui. Inclusive aqui já confirma, né, um pivô de alta. Só a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é nessa região aqui, né? Mas aqui está bem interessante a movimentação da Ambipar. Bem, então é isso. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Também não deixe de se inscrever no canal, deixar o like. Valeu, um abraço. Até a próxima.